No meio do restaurante, com outras mesas nos olhando, minha nora bateu a mão na mesa e disse: "Não vamos pagar a conta dessa velha, ela que se vire." Meu filho olhou para o prato e não disse nada. Apenas abri a bolsa devagar, tirei um cartão e entreguei ao garçom com um sorriso. Ele voltou 10 minutos depois com o recibo. Minha nora pegou para ver o valor e viu outra coisa: o nome impresso no topo do recibo. O sorriso saiu do rosto dela tão rápido que pareceu que nunca tinha estado lá. Era uma sexta-feira, 19h30. Senti o estômago revirar no exato momento em que a Jéssica levantou da cadeira e gritou para o garçom. Não foi a voz dela que me atingiu primeiro. Foi o silêncio que veio depois. Aquele tipo de silêncio que congela o ar, que faz as pessoas nas mesas ao redor pararem de mastigar, pararem de conversar, pararem de respirar. O tipo de silêncio que você sente na pele antes mesmo de processar o que acabou de acontecer. "Moço, moço, vem cá!" A voz dela ecoou pelo salão inteiro do Mirante do Vale. Ecoou pelas paredes de vidro, pelo piso de madeira clara, pelas mesas de outras famílias que estavam jantando tranquilamente até 3 segundos atrás. Minha mão, que segurava a alça da bolsa, ficou suspensa no ar, paralisada. Como se meu cérebro ainda estivesse tentando aceitar que aquilo estava realmente acontecendo. O garçom se aproximou. Jovem, não devia ter mais que 25 anos. Uniforme impecável. Camisa branca, colete preto, gravata borboleta. O rosto dele estava vermelho, constrangido. Ele olhou para mim rapidinho, desviou o olhar, depois olhou de novo, como se estivesse pedindo desculpas antecipadamente pelo que estava prestes a presenciar. "Sim, senhora." A voz saiu baixa, quase um sussurro. Jéssica apontou para mim, o dedo indicador esticado na minha direção, o braço todo estendido como se estivesse apontando para algo sujo, algo que não deveria estar ali. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço. Não era raiva ainda, era vergonha. Aquela vergonha antiga, profunda, que vem de algum lugar escondido dentro da gente e que a gente pensava que tinha superado, mas não tinha. Essa conta aqui. Não vamos pagar a parte dessa senhora. Ela que se vire. O mundo parou. Juro que parou. Escutei meu próprio coração batendo dentro do peito. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Alto demais, rápido demais. Senti o suor frio na palma das mãos. O rosto queimando. As orelhas unindo. Aquele barulho agudo que vem quando você está perto de desmaiar ou de explodir, ainda não sabe qual dos dois. Olhei para o Daniel. Meu filho estava branco, não pálido, branco. A cor de quem viu um fantasma, de quem acabou de receber uma notícia terrível, de quem gostaria de estar em qualquer outro lugar do universo, menos ali. Ele estava olhando para a toalha da mesa, fixamente, como se a estampa discreta de linho bege tivesse se tornado a coisa mais fascinante do mundo. Como se ele olhasse com atenção suficiente, pudesse desaparecer para dentro dela. Ele não olhou para mim, nem uma vez. Luciana levantou da cadeira num impulso. A cadeira raspou no chão com um barulho seco que cortou o silêncio. "Jéssica, você enlouqueceu?" A voz da minha filha estava trêmula, de raiva, de choque, de indignação. Ela apoiou as 2 mãos na mesa e se inclinou na direção da Jéssica como se estivesse prestes a pular por cima dos pratos. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ela tinha aos 7 anos, quando algum coleguinha de escola mexia com o irmão mais novo. Proteção, fúria, lealdade. Roberto segurou o braço dela. "Luciana, calma, calma, calma." Luciana se virou para ele, incrédula. "Você tá vendo o que ela tá fazendo?" "Tô vendo, mas espera." Ele olhou para mim. Os olhos dele diziam: "Aguenta firme. Daqui a pouco isso passa." Mas a gente sabe que não passa. Essas coisas nunca passam. Ficam grudadas na memória como mancha de óleo, como queimadura de cigarro, como cicatriz que não desaparece nem com o tempo. Jéssica cruzou os braços. A postura dela era de alguém que acabou de fazer uma coisa razoável, justa, necessária. Queixo erguido, ombros para trás. Aquela expressão de superioridade moral que ela usava sempre que queria justificar uma crueldade. "O quê, gente? Eu tô errada?" Ela olhou ao redor da mesa como se estivesse esperando apoio. "A gente não pode ficar sustentando todo mundo para sempre." Sustentando. A palavra saiu da boca dela e me acertou no peito como um soco.
sustentando, como se eu fosse um peso morto, como se minha presença na vida deles fosse um fardo que eles carregavam por obrigação, por pena, por falta de opção. Eu, que trabalhei 16 horas por dia durante 40 anos. Eu, que criei 2 filhos sozinha depois que o Mário morreu. Eu, que vendi salgado na porta de escola, aceitei a encomenda de marmita de madrugada, abri o primeiro restaurante com dinheiro emprestado e juros que me tiravam o sono. Eu, que nunca pedi 1 centavo para ninguém, sustentando. Olhei para ela. Realmente olhei. Pela primeira vez naquela noite, pela primeira vez em todos os 3 anos, desde que ela entrou para a família, eu olhei para Jéssica Brandão Silva e tentei enxergar alguma coisa além da superfície. Além do cabelo loiro perfeitamente escovado, das unhas impecáveis em tom nude, do vestido de linho branco que devia custar mais que a conta inteira daquele jantar. Tentei ver o que tinha por trás daqueles olhos claros e frios. E vi. Vi uma mulher que precisava rebaixar os outros para se sentir grande. Uma mulher que tinha medo. Medo de não ser suficiente, de não ser interessante, de não ser importante. Então ela construiu uma armadura de arrogância e passou a vida inteira atacando quem ameaçava sua ilusão de superioridade. Eu ameaçava. Não porque eu fosse rica, ela não sabia disso. Não porque eu fosse poderosa, ela não tinha ideia. Mas porque eu existia. Porque eu era a mãe do Daniel. E isso significava que antes dela houve outra mulher que foi a pessoa mais importante da vida dele. E isso a Jéssica não conseguia suportar. Então, ela fez o que pessoas assim sempre fazem. Tentou me apagar. O garçom continuava parado ao lado da mesa, sem saber o que fazer, olhando ora para mim, ora para Jéssica, ora para a porta, provavelmente rezando para que alguém aparecesse e tirasse ele daquela situação. Moço, a voz saiu da minha boca antes que eu percebesse que ia falar. Calma, firme. Pode deixar a conta aí. Ele me olhou aliviado, como se eu tivesse acabado de jogar uma corda para ele no meio de um naufrágio. Colocou a pasta de couro de volta no centro da mesa e saiu andando rápido. Quase correndo. Jéssica sorriu. Aquele sorriso de canto de boca. Vitorioso. Viu? Não precisa fazer escândalo. Cada um paga o seu e... Não. Ela parou. O quê? Eu disse não. Abri minha bolsa. Não a bolsa principal. A bolsa interna, aquele compartimento com zíper que eu raramente abro, onde guardo o outro cartão. Aquele que tem meu nome completo gravado em letras prateadas. Aquele que eu uso só para transações da holding. Aquele que carrego sempre, mas que nunca precisei mostrar para ninguém da família. Até hoje. Peguei o cartão. Senti o peso dele na mão. Plástico comum, nada ostensivo, mas com um poder que a Jéssica não fazia ideia que existia. Coloquei em cima da mesa, bem no centro, onde todos pudessem ver. O nome gravado brilhava discreto sob a luz âmbar do lustre. Odete Marinho Silva. Empurrei o cartão na direção da pasta de couro. Vou pagar a conta, inteira. Jéssica franziu a testa. Sogra, não precisa bancar a... Não tô bancando nada. Tô pagando o que é meu. Seu? A senhora nem pediu entrada, pediu só um café e... Jéssica. Olhei nos olhos dela, diretamente, sem piscar. Fica quieta. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo, mas não saiu som nenhum. Porque alguma coisa no meu tom de voz, alguma coisa que ela nunca tinha ouvido antes, fez ela perceber que talvez, só talvez, ela tivesse ido longe demais. Peguei a pasta. Tirei a conta de dentro. R$ 718. Coloquei meu cartão dentro e fechei. Levantei o braço e fiz sinal para o garçom que estava do outro lado do salão, fingindo arrumar uma mesa que não precisava ser arrumada. Ele veio. Peguei a pasta. Por favor, coloque tudo neste cartão. Ele abriu. Olhou para o cartão. Seus olhos piscaram. 1 vez, 2 vezes. Ele me olhou de novo, agora com uma expressão diferente. Surpresa, reconhecimento, respeito. Dona Odete, a voz saiu baixa, quase reverente. Aquilo foi o estopim. Jéssica se inclinou para frente. Dona Odete, por que ele te chamou assim? Não respondi. Só olhei para o garçom e fiz um gesto discreto com a cabeça. Pode levar. Ele entendeu na hora. Pegou a pasta e saiu rapidinho, atravessando o salão em direção ao caixa. Eu sabia que ele não ia só passar o cartão. Sabia que ele ia direto falar com o gerente, porque é protocolo. Sempre foi protocolo. Desde que eu assumi a sociedade, estabelecemos,
Quando a dona Odete aparecer, o gerente deve ser avisado imediatamente. Jéssica não parava de me olhar. Você conhece ele? Continuei em silêncio. Mãe! Daniel finalmente olhou para mim. A voz saiu trêmula, insegura. O que está acontecendo? Você vai ver. E foi aí que a mesa mergulhou num silêncio diferente. Não era mais o silêncio de constrangimento. Era o silêncio de espera, de tensão. Como aqueles segundos antes da bomba explodir, antes do trovão chegar depois do relâmpago, antes do chão rachar. Todos nós sabíamos que alguma coisa estava prestes a acontecer, mas só eu sabia exatamente o que. Olhei ao redor do restaurante enquanto esperava. O Mirante do Vale estava cheio naquela noite. Todas as mesas ocupadas, casais, famílias, grupos de amigos, um aniversário sendo comemorado no canto esquerdo, bolo com velhinha, gente cantando parabéns baixinho para não incomodar os outros. Tudo muito elegante, muito discreto, muito meu, porque aquele lugar era meu. Não no sentido sentimental, no sentido literal, jurídico, financeiro. 40% das ações do Mirante do Vale estavam registradas no meu nome. 40% de cada prato servido, de cada garrafa de vinho vendida, de cada reserva feita. 40% daquele lustre de cristal tcheco importado. 40% das cadeiras estofadas em couro legítimo. 40% da vista panorâmica que a Jéssica tinha passado a noite inteira fotografando para os stories dela. Eu construí aquilo, não sozinha. O Valdemar foi sócio desde o início e depois entraram outros investidores menores. Mas eu estava lá, na concepção do projeto, na escolha do chefe, na definição do cardápio, na aprovação de cada contratação, inclusive a contratação daquele garçom que agora estava voltando, só que não estava voltando sozinho. Atrás dele vinha uma figura que fez meu coração acelerar, não de nervosismo, mas de satisfação, uma satisfação fria, calculada, quase cruel. O gerente, Fernando Augusto Mendes, 52 anos, administrador formado pela FGV, 10 anos de experiência em hospitalidade de luxo, contratado por mim e pelo Valdemar há 3 anos, depois de um processo seletivo que durou 4 meses, salário de R$28 mil por mês, participação nos lucros, plano de saúde premium e lealdade absoluta. Ele atravessou o salão com passos firmes, seguros, a postura impecável de alguém que sabe exatamente quem é e qual é seu papel. Terno cinza chumbo, gravata vinho, abotoaduras discretas, nem um fio de cabelo fora do lugar. Ele veio direto até mim, ignorou os outros como se fossem invisíveis, como se a mesa tivesse 5 cadeiras, mas só uma pessoa sentada. Parou ao meu lado, inclinou levemente a cabeça. Não uma reverência exagerada, mas um gesto de respeito genuíno. Dona Odete. A voz dele era aveludada, profissional, mas carregada de calor humano. Que prazer tê-la conosco esta noite. Ouvi a Jéssica engasgar, literalmente engasgar. Fernando continuou, dirigindo-se exclusivamente a mim. O senhor Valdemar me avisou que a senhora poderia aparecer essa semana. Fiquei feliz quando vi seu nome na confirmação de reserva. Espera. A Jéssica tinha feito a reserva em nome dela. Como é que o Fernando... Ah, claro, o sistema de reservas tinha cadastro cruzado. Quando a Jéssica ligou e deu o telefone do Daniel, o sistema automaticamente puxou todo o histórico familiar. E lá estava meu nome. Sócia proprietária, acesso VIP, cortesia automática. Fernando tinha sabido desde terça-feira que eu viria. E não tinha me avisado porque sabia que eu preferia discrição. Sempre preferi. Nunca quis holofote, nunca quis tapete vermelho, nunca quis que fizessem alarde. Só queria que respeitassem meu trabalho, meu esforço, minha presença. E era exatamente isso que ele estava fazendo agora, me respeitando, na frente de quem nunca tinha feito isso. Sua conta está quitada, dona Odete. Cortesia da casa, como sempre. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, profissional, mas genuíno. Espero que o jantar tenha sido de seu agrado. O salão inteiro ouviu. Não tinha como não ouvir. Fernando tinha uma voz que preenchia o ambiente sem precisar gritar. Uma voz treinada para anunciar, para declarar, para fazer com que cada palavra atingisse seu alvo com precisão cirúrgica. E cada palavra tinha atingido. Cortesia da casa, como sempre. Dona Odete.
Olhei para Jéssica. Ela estava paralisada, a boca aberta, os olhos arregalados, as mãos sobre a mesa, os dedos esticados como se tivesse acabado de soltar alguma coisa quente demais para segurar. Cortesia? Da casa? A voz saiu num fio, quase inaudível. Fernando se virou para ela. Finalmente reconheceu a existência dela. Mas o jeito que ele olhou, educado, cordial, mas completamente impessoal, deixou claro que ela não era ninguém especial. Era só mais uma cliente qualquer que tinha cometido o erro gravíssimo de humilhar a dona do estabelecimento. Sim, senhora. A dona Odete é sócia proprietária do Mirante do Vale. Ele fez uma pausa, deliberada, calculada. É sempre um privilégio recebê-la. E então se virou e saiu. Simples assim, sem drama, sem discurso, sem precisar adicionar mais nada, porque não precisava. A bomba já tinha explodido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jéssica continuava de boca aberta. Daniel estava branco de novo. Se é que tinha recuperado alguma cor nos últimos minutos. Luciana tinha as duas mãos sobre a boca, os olhos brilhando. Não sei se de choque ou de vontade de rir. Roberto estava inclinado para trás na cadeira, os braços cruzados, um sorriso minúsculo nos lábios. Abri minha bolsa mais uma vez. Mexi no compartimento lateral. Peguei meu porta-cartões. Aquele de couro marrom que o Valdemar me deu de presente no aniversário de 35 anos da nossa sociedade. Abri. Tirei um cartão de visitas. Simples. Branco. Letras em relevo preto. Sem ostentação, sem firulas. Odete Marinho Silva, sócia proprietária. Grupo Marinho Gastronomia. Coloquei na mesa. Empurrei na direção da Jéssica. Ela pegou. As mãos tremiam. Leu. Olhou para mim. Leu de novo. Olhou de novo. Grupo Marinho Gastronomia? A voz saiu engasgada. É o nome da holding. Falei com a mesma calma que eu usaria para explicar uma receita de bolo. O Mirante do Vale é um dos estabelecimentos. Mas você mora num apartamento simples? E daí? Você anda de ônibus? E daí? Ela não tinha resposta. Porque não existe resposta para isso. Porque a lógica dela, a lógica de gente que mede valor pelo que aparenta, pelo que ostenta, pelo que posta no Instagram, não consegue processar a ideia de alguém que tem dinheiro e escolhe não esfregar na cara dos outros. Daniel finalmente encontrou a voz. Mãe, por que você nunca disse nada? Olhei para ele, pro meu filho, pro menino que eu embalei quando era bebê, que eu levei na escola de mãos dadas, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu assisti crescer e virar homem. Pro homem que 5 minutos atrás tinha ficado olhando para a toalha da mesa enquanto a esposa me humilhava em público. Você nunca perguntou. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Ou talvez tenham saído exatamente como eu pretendia. Não sei mais. E hoje você não me defendeu. Vi a dor atingir. Vi nos olhos dele. Na forma como ele recuou levemente, como se eu tivesse acabado de empurrá-lo. Vi a culpa, a vergonha, o desespero de quem sabe que cometeu um erro irreparável e não sabe como consertar. Boa, que doa, porque doeu em mim também. Me levantei, peguei minha bolsa, joguei sobre o ombro, olhei para Luciana. Ela já estava de pé, a bolsa dela também no ombro, o rosto ainda vermelho de raiva contida. Vamos? Vamos. Roberto se levantou também. Pegou o paletó que estava pendurado na cadeira, vestiu com calma. Ajeitou as mangas. Me olhou e fez um gesto com a cabeça em direção à saída. Cavalheiro até o fim. Dei a volta na mesa. Passei ao lado da cadeira do Daniel. Ele levantou a mão. Um gesto instintivo, como se fosse me segurar, me impedir de sair, me fazer ficar. Eu parei. Olhei para a mão dele. Depois para o rosto dele. Mãe, Não. Por favor. Eu preciso. Não hoje, Daniel. E segui andando. Atravessei o salão inteiro com a cabeça erguida. Não corri, não me escondi. Andei devagar, com dignidade, cumprimentando com um aceno de cabeça o casal da mesa 16 que me reconheceu. Amigos antigos do setor, donos de uma casa de eventos na Vila Mariana. Eles sorriram de volta. Um sorriso que dizia, sabemos quem você é. Sempre soubemos. Entrei no elevador. Luciana e Roberto entraram comigo. As portas se fecharam. E foi só aí, só quando a porta prateada se fechou completamente e eu vi meu reflexo borrado no metal polido que senti as pernas bambearem.
Luciana me segurou pelo braço. Mãe, tô bem. Não tá. Vou ficar. Roberto apertou o botão do térreo. O elevador desceu em silêncio. 12 andares. 12 andares que pareceram durar uma eternidade. Quando as portas se abriram, saímos pro saguão. O porteiro nos cumprimentou. Boa noite, dona Odete. Boa noite, seu Arnaldo. Ele também sabia. Claro que sabia. Todo mundo que trabalhava naquele prédio sabia quem eu era. Todo mundo menos a minha própria família. Luciana me acompanhou até o ponto de ônibus. Roberto ficou um passo atrás, dando espaço pra gente, mas perto o suficiente para intervir se necessário. Mãe, deixa a gente te levar de carro. Não precisa, filha. Precisa. Você tá tremendo. Olhei para minha mão. Ela estava certa. Eu estava tremendo. Não de frio, de adrenalina, de raiva, de tristeza, de alívio, de tudo ao mesmo tempo. Tudo bem. Aceito a carona. Entramos no carro deles. Um Civic prata, sempre limpo, sempre cheirando a lavanda por causa do aromatizante que a Luciana insiste em usar. Roberto dirigiu. Luciana ficou no banco de trás comigo. Segurou minha mão o caminho inteiro. Não falamos nada. Não precisava. Quando chegamos no meu prédio, ela desceu comigo. Subiu até o apartamento. Esperou eu trocar de roupa, fazer um chá, sentar no sofá. Fica essa noite aqui, filha. Não posso, mãe. Amanhã cedo tenho reunião. Mas posso cancelar se você... Não precisa. Vai. Fica tranquila. Ela me abraçou forte. Cheirava a perfume caro misturado com o shampoo de ervas que ela usa desde adolescente. Cheiro de segurança, cheiro de lealdade, cheiro de filha que nunca me decepcionou. Te amo, mãe. Também te amo. Depois que ela saiu, fiquei sozinha. Sozinha com o silêncio do apartamento, com o tic-tac do relógio de parede, com o barulho distante dos carros na rua. Sozinha com a dor que eu tinha segurado durante todo o jantar, durante toda a volta para casa, durante toda a despedida. E foi aí que eu chorei. Chorei sentada no sofá da sala, ainda com a roupa de sair, ainda com o gosto amargo da humilhação na boca. Chorei porque dói. Dói ser subestimada. Dói ser tratada como um fardo. Dói perceber que seu próprio filho te escolheu por último. Mas no fundo daquela dor, bem no fundo, tinha algo mais. Tinha raiva, uma raiva fria, calculada, paciente. E uma decisão. Peguei o celular, abri o WhatsApp, procurei o contato da Cláudia, minha sobrinha advogada. Digitei. Preciso de você amanhã. Vamos conversar sobre testamento. A resposta veio quase instantânea. Já estava esperando, tia. Te ligo às 9. Desliguei o celular. Terminei o chá. Fui pro quarto. Deitei. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 3 anos, desde que a Jéssica entrou para a família, dormi em paz, porque eu finalmente tinha parado de engolir e tinha começado a agir. Antes de contar o que aconteceu logo em seguida, me responda uma coisa nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você acha que o que aconteceu foi certo? Deixe um comentário falando o que você acha e o que você faria no meu lugar, porque o que aconteceu depois é de cair o queixo. A ligação da Cláudia veio pontualmente às 9 da manhã de sábado. Eu estava na cozinha, preparando café. Não aquele café simples de coador, o café especial que o Valdemar me apresentou anos atrás. Grãos importados da Colômbia, moídos na hora. O cheiro preenchia o apartamento inteiro. Cheiro de recomeço, cheiro de decisão tomada. Atendi no segundo toque. Bom dia, tia. Bom dia, Cláudia. Silêncio breve. Ela esperava que eu começasse, mas eu também estava esperando. 2 advogados invisíveis medindo o território antes de falar. Ela cedeu primeiro. A Luciana me contou tudo. Imaginei. Tia, eu preciso falar uma coisa antes de começarmos a conversa profissional. Pausa. Respiração funda. Eu sempre achei a Jéssica uma víbora. Sempre. Desde o primeiro dia que ela apareceu. Mas eu nunca disse nada porque não era meu lugar. Não era minha família direta. Não era meu casamento. Mas agora eu preciso dizer. Ela passou de todos os limites. Sorri. Um sorriso pequeno, triste. Obrigada, filha. Você não merecia aquilo. Ninguém merece. Outro silêncio. Mais curto. Então. Testamento. Testamento. Confirmei. Quero deixar tudo muito claro, muito bem amarrado. O Daniel herda normalmente. É meu filho, eu não vou puni-lo por ter casado com a pessoa errada. Mas a Jéssica não pode ter acesso a nada, nem direto, nem indireto.
Incomunicabilidade total dos bens. Escutei o barulho de papel do outro lado. Ela estava anotando. Cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Posso fazer. Mas preciso te avisar. Se eles se divorciarem, ela não tem direito sobre herança mesmo. Herança não entra em partilha de bens do casamento. Eu sei, mas quero garantia dupla, tripla. Quero que fique registrado em cartório, assinado, reconhecido, que aquela mulher não vai ver um centavo do que eu construí. Entendido. Mais anotações. Posso ter o documento pronto até terça. A gente agenda o cartório para quarta ou quinta. Perfeito. Mais alguma coisa? Hesitei. Mordi o lábio. Olhei pela janela da cozinha. A vista do meu apartamento não era nada espetacular. Apenas outros prédios, algumas árvores, uma fatia de céu. Nada que merecesse foto de Instagram. Nada que a Jéssica julgasse digno de atenção. E, no entanto, era meu. Pago. Quitado. Comprado com meu próprio dinheiro. Sem financiamento, sem favor de ninguém. Cláudia, você acha que eu fiz errado? Errado como? De nunca ter contado para eles. Sobre os restaurantes, sobre o dinheiro, sobre tudo. Silêncio longo. Pensei que a ligação tinha caído, mas então ela falou devagar. Tia, você não tinha obrigação de contar nada. Seu dinheiro, suas escolhas. Se você preferiu viver de forma simples, discreta, sem ostentação, isso é direito seu. Ninguém tem que saber do seu patrimônio se você não quiser compartilhar. Mas eles são minha família. E daí? Família não dá direito de invadir privacidade, não dá direito de exigir transparência financeira. Você é uma mulher adulta, independente, que construiu um império sozinha. Se quis manter isso privado, o erro não é seu. O erro é de quem te julgou sem conhecer. Senti um nó na garganta. E outra coisa, tia. A voz dela ficou mais firme. Se o Daniel tivesse te perguntado alguma vez mesmo, mãe, como você tá financeiramente? Precisa de alguma coisa? Tá conseguindo se manter bem? Aí talvez você tivesse contado, mas ele nunca perguntou. Assumiu que você era pobre. Assumiu que era um fardo. Assumiu que precisava de caridade. E nem se deu ao trabalho de verificar se a suposição dele estava certa. Ela tinha razão. Claro que tinha. O Daniel nunca tinha perguntado. Nenhum dos dois tinha perguntado, porque era mais fácil assumir. Mais cômodo acreditar que a mãe viúva, aposentada, que morava num apartamento simples e andava de ônibus, obviamente não tinha recursos. Obviamente dependia da boa vontade deles. Obviamente deveria ser grata por qualquer migalha de atenção. Tia, tô aqui. Quer que eu vá aí? Posso levar pão de queijo? A gente toma café junto. Sorri de novo. Dessa vez, um sorriso verdadeiro. Quero. Chego em meia hora. Desliguei. Terminei de fazer o café. Coloquei a mesa. Toalha de linho branca, a louça boa que eu raramente uso, guardanapos de tecido. Não porque a Cláudia fosse visita, mas porque eu merecia. Merecia usar minhas coisas boas. Merecia tratamento especial. Mesmo que fosse eu mesma me tratando. Ela chegou exatamente 32 minutos depois. Bateu na porta com o código nosso. 3 batidas rápidas, pausa, 2 batidas. Desde que ela era criança. Abri. Ela entrou com uma sacola de papel pardo cheia de pães de queijo ainda quentes. O cheiro invadiu o apartamento inteiro. Cheiro de infância, de domingos de manhã, de colo seguro. Comprei na padaria da esquina da minha casa. O cara ainda faz no forno de lenha. Maravilha. Sentamos, comemos. Conversamos sobre coisas pequenas primeiro. O trânsito, o calor insuportável de novembro, o caso novo que ela tinha pego no escritório. Depois, aos poucos, voltamos pro assunto. Você falou com ele? Com quem? Com o Daniel. Não. Ela assentiu. Não insistiu. Ele te mandou mensagem? Peguei o celular. Mostrei a tela. 17 mensagens não lidas. Todas dele. Começando à meia-noite de sexta, indo até 8h43 da manhã de sábado. Cláudia leu as prévias sem abrir. Ele tá desesperado. Tá. Você vai responder? Não sei. Ela pegou um pão de queijo. Partiu no meio. O queijo derretido escorreu. Posso dar minha opinião? Pode. Deixa ele sofrer um pouco. Não por crueldade, mas porque ele precisa entender a gravidade do que aconteceu. Se você perdoar rápido demais, se você voltar atrás, ele vai achar que tá tudo bem, que pode continuar do jeito que tava. Soltei o ar devagar. Eu não vou voltar atrás. Sei disso. Mas ele não sabe.
Deixa que ele fique na dúvida. É saudável. Comemos mais um pouco em silêncio. Bebi meu café. Estava perfeito, equilibrado, com aquele retrogosto levemente adocicado que eu adorava. E a Jéssica? Cláudia perguntou. Ela te procurou? Bloqueei antes de dormir. Boa. Ela sorriu. Muito boa. Ficamos mais 1 hora conversando. Sobre tudo e sobre nada. Sobre o testamento, sobre o escritório dela, sobre um namorado novo que ela estava conhecendo. Quando ela saiu, o apartamento ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio pesado, sufocante da noite anterior. Era um silêncio tranquilo, calmo, como a superfície de um lago depois da tempestade. Passei o resto do sábado organizando coisas. Não porque precisava. Meu apartamento sempre foi organizado. Mas porque era terapeuta. Dobrar roupa, arrumar a cristaleira, regar as plantas do corredor. Movimentos repetitivos que acalmam a mente e deixam os pensamentos fluírem sem controle. E os pensamentos fluíram. Voltei para 10 anos atrás, quando o Mário ainda era vivo, quando eu ainda tinha a esperança de envelhecer de mãos dadas com alguém, de não ficar sozinha, de construir netos e memórias e Natal em família. Voltei para 5 anos atrás, quando conheci a Jéssica pela primeira vez. Daniel tinha me ligado animado. Mãe, conheci uma menina, acho que é sério dessa vez. Fui encontrar eles num café na Faria Lima. Ela chegou 15 minutos atrasada. De salto alto, bolsa de grife, óculos escuros, mesmo sendo 7 da noite. Cumprimentou o Daniel com um beijo na boca. Me cumprimentou com um aceno de cabeça e um oi seco. Não perguntou nada sobre mim. Não demonstrou interesse. Falou de academia, de viagem que tinha feito para Cancún, de um programa de TV que estava bombando. 15 minutos depois de chegar, inventou uma desculpa e saiu. E aí, mãe, o que achou? Daniel tinha perguntado, os olhos brilhando de paixão nova. Eu menti. Parece legal. Porque eu não ia ser aquela mãe. Aquela mãe que odeia toda a namorada do filho, que arruma defeito em qualquer uma, que nunca acha ninguém bom o suficiente. Mas eu devia ter sido. Devia ter dito a verdade. Devia ter alertado. Devia ter colocado meu filho contra a parede e falado: filho, essa mulher não te respeita. Essa mulher não respeita sua família. E se você casar com ela, vai sofrer. Mas não falei. E agora estava pagando o preço. Domingo passou devagar. Acordei tarde. Fiz um almoço simples. Arroz, feijão, bife, salada. Comi sozinha na mesa da cozinha, lendo uma revista de gastronomia que tinha comprado semana passada. Artigos sobre fermentação natural. Outro sobre a nova geração de chefes brasileiros. Outro sobre sustentabilidade na alta cozinha. Sorri lendo. Ainda amava aquele mundo. Ainda sentia o coração acelerar quando lia sobre técnica, sobre inovação, sobre alguém fazendo algo extraordinário com ingredientes simples. 40 anos naquele ramo e ainda não tinha cansado. Talvez nunca cansasse. À tarde, o Valdemar ligou. Odete, tô sabendo. Quem te contou? O Fernando. Me ligou sábado de manhã, preocupado. Disse que você passou por uma situação constrangedora no restaurante e que ele tinha intervido. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez mais que isso. Ele te protegeu. Pausa. Como você tá? Tô bem. Mentira. Sorri apesar de tudo. Tô sobrevivendo. Quer companhia? Posso ir aí, levo um vinho, a gente conversa. Não precisa, Valdemar. Mas obrigada. Tem certeza? Tenho. Preciso ficar sozinha um pouco. Processar as coisas. Entendo. Ele respirou fundo. Odete, você fez a coisa certa. Não deixar barato, não engolir. A gente passa a vida inteira engolindo desaforo de gente que não vale a pena. Uma hora tem que parar. Eu sei. E o Daniel? Não falei com ele. Vai falar? Eventualmente. Mas não agora. Bom, deixa ele cozinhar no próprio molho. Uma pausa. E se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. A qualquer hora. Pode deixar. Desliguei. Voltei para a revista, mas não consegui me concentrar. As palavras dançavam na página sem formar sentido. Fechei. Fui pro sofá. Liguei a TV num canal qualquer. Programa de auditório. Gente cantando. Plateia aplaudindo. Barulho para preencher o vazio. Segunda-feira chegou pesada. Acordei com dor de cabeça. Daquelas que começam na nuca e vão subindo, subindo, até apertar as têmporas como um torno. Tomei um analgésico. Fiz café,
Sentei na mesa da cozinha com o celular na mão. 23 mensagens do Daniel. 5 ligações perdidas. Nenhuma mensagem da Jéssica. Claro, ela continuava bloqueada. Abri as mensagens dele. Li uma por uma. Mãe, me desculpa. Eu precisava ter falado alguma coisa. Por favor, me responde. Eu sei que errei. Não quero perder você. Mãe, tô com medo que você nunca mais queira falar comigo. Por favor. A última tinha chegado às 6h17 da manhã. 6h17. Ele não tinha dormido, ou tinha dormido mal, acordado de madrugada com a consciência pesada e o celular na mão, digitando mensagens desesperadas para a mãe que não respondia. Parte de mim, a parte mãe, a parte que tinha embalado ele no colo quando era bebê, que tinha ficado acordada a noite inteira quando ele teve catapora, que tinha chorado no dia da formatura dele, queria responder. Queria dizer, tá tudo bem, filho. Eu te perdoo. Vem aqui, a gente conversa, a gente resolve. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada na frente de estranhos, que tinha visto o próprio filho ficar em silêncio enquanto a esposa me destroçava, essa parte estava com raiva. E a raiva venceu. Tranquei o celular, coloquei de volta na mesa. Terminei o café. Não ia responder. Ainda não. Na terça à tarde, a Cláudia apareceu com o testamento pronto. Sentamos na mesa da sala. A mesma mesa onde eu tinha assinado o contrato de venda da primeira rede de restaurantes anos atrás. A mesma mesa onde tinha tomado decisões que mudaram minha vida. Ela abriu a pasta. Tirou o documento. 27 páginas. Tudo detalhado. Tudo especificado. Lê com calma. Qualquer dúvida, me pergunta. Li. Página por página. Cada cláusula, cada vírgula. Estava perfeito. Daniel herdava 40% do patrimônio total. Luciana herdava 40%. Os 20% restantes seriam divididos entre a Cláudia e 3 instituições de caridade que eu tinha escolhido. E a cláusula especial. Fica estabelecido que todos os bens destinados ao herdeiro Daniel Silva serão gravados com cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade, não podendo ser partilhados em eventual dissolução de união estável ou sociedade conjugal, nem utilizados para pagamento de dívidas, salvo as alimentares. Em português claro, a Jéssica não ia ver a cor do meu dinheiro. Nunca. Assinei na última página. Cláudia testemunhou. Guardou o documento. Vou registrar amanhã no cartório. Obrigada, filha. Ela me abraçou. Não agradece. É meu trabalho. E mais que isso, é o mínimo que eu posso fazer por você. Quando ela saiu, fiquei sozinha de novo. Mas dessa vez, o silêncio tinha algo diferente. Tinha finalmente, um pouco de paz. Quarta-feira de manhã, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Dona Odete? Voz feminina, jovem, nervosa. Sim, aqui é a Bruna, secretária da concessionária onde o Daniel trabalha. Meu estômago apertou. Aconteceu alguma coisa? Não, ele tá bem. É que ele me pediu para ligar. Disse que a senhora não tá atendendo as ligações dele. Fiquei em silêncio. Ele pediu para eu perguntar se a senhora pode receber ele, hoje, na hora que a senhora quiser. Ele disse que pode sair do trabalho. Que é urgente. Urgente. Foi o que ele disse. Respirei fundo. Diz para ele que eu ligo quando estiver pronta. Mas, só isso. Obrigada, Bruna. Desliguei antes que ela pudesse insistir. Ele tinha mandado a secretária ligar. Estava tão desesperado que tinha pedido para outra pessoa, uma funcionária, uma estranha, interceder por ele. Patético. Mas também humano. Fiquei o dia inteiro pensando. Andando de um lado para o outro do apartamento, tentando decidir, falar com ele ou não falar, perdoar ou não perdoar, seguir em frente ou dar uma chance. No fim da tarde, tomei a decisão. Peguei o celular, abri o WhatsApp, digitei, sábado, 14h, aqui em casa. A resposta veio em segundos. Vou estar aí. Obrigado, mãe. Não respondi. Só deixei o celular de lado e fui preparar o jantar, porque a vida continua. Sempre continua. Mesmo quando o chão desaparece debaixo dos nossos pés. Mesmo quando a gente acha que não vai aguentar mais um dia. A vida teimosamente, obstinadamente, dolorosamente continua. E a gente continua junto, porque não tem escolha.
Sábado, 13h45. Eu estava sentada na poltrona da sala, a mesma poltrona onde eu costumava sentar para ver televisão, para ler revista, para simplesmente existir no silêncio do apartamento. Mas naquele dia, cada minuto parecia durar 1 hora. 13h46. 13h47. O Daniel ia chegar dali a 13 minutos. Eu tinha passado a manhã inteira preparando o apartamento. Não porque ele fosse visita. Era meu filho, tinha crescido ali, conhecia cada canto, mas porque eu precisava de controle. Precisava sentir que pelo menos alguma coisa estava sob meu domínio, já que tudo o resto tinha virado de cabeça para baixo. Limpei o que já estava limpo. Arrumei o que já estava arrumado. Troquei a toalha da mesa. Coloquei flores na sala. Crisântemos brancos que comprei na floricultura da esquina. Preparei café fresco. 2 xícaras sobre a bandeja. Biscoito de polvilho no pratinho de porcelana. Como se aquilo fosse um encontro normal. Uma visita normal. Mãe e filho tomando café numa tarde de sábado. Mas não era. 13h52. Ouvi o interfone tocar. Meu coração disparou. Levantei. Fui até o aparelho. Apertei o botão. Alô? Mãe, sou eu. A voz dele estava diferente. Cansada. Pequena. Sobe. Destravei o portão. Voltei para a sala. Sentei de novo. Respirei fundo 3 vezes. Aquela técnica que a Luciana tinha me ensinado anos atrás. Inspira contando até 4. Segura, solta contando até 6. Não funcionou. Continuei tensa. Ouvi a porta do elevador se abrir no corredor. Passos, hesitantes, lentos. Batida na porta. Levantei, fui abrir. E lá estava ele, meu filho, Daniel, 40 anos, olheiras profundas, barba por fazer, camisa amarrotada, calça jeans desbotada. Nada do gerente de vendas bem vestido, sempre impecável que eu conhecia. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 1 semana. Oi, mãe. Oi. Ficamos parados ali por um segundo que pareceu infinito. Ele esperando que eu o convidasse para entrar. Eu esperando, não sei o quê. Entra. Ele entrou, devagar, olhando ao redor como se estivesse vendo o apartamento pela primeira vez. Ou talvez pela última. Senta. Sentou no sofá. Eu voltei para a poltrona. Coloquei uma distância segura entre nós. A mesinha de centro, o tapete, o espaço físico que representava o abismo emocional. Silêncio. Ele olhava para as próprias mãos. Eu olhava para ele. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Então não começa. Deixa eu falar primeiro. Ele levantou os olhos, assentiu. Respirei fundo. Daniel, você me decepcionou. Vi a dor atingir, mas não parei. Não porque você não sabia dos restaurantes. Não porque você achava que eu era pobre. Isso eu posso entender. Eu escolhi viver de forma simples. Escolhi não ostentar. Mas você me decepcionou porque ficou em silêncio. Eu sei. Deixa eu terminar. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Você ficou em silêncio enquanto aquela mulher me humilhava. Na frente de estranhos. Na frente da sua irmã. Na frente de todo mundo. E você olhou para a toalha da mesa. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu te criei sozinha, Daniel. Depois que seu pai morreu, eu trabalhei que nem condenada para dar tudo o que vocês precisavam. Não foi fácil. Teve dia que eu dormi 3 horas porque estava fazendo marmita de madrugada para vender no dia seguinte. Teve dia que eu não comi direito porque o dinheiro era curto e eu preferia que vocês comessem. Mãe, não me interrompe. Olhei nos olhos dele, firme. Eu nunca reclamei, nunca joguei na cara, nunca exigi reconhecimento. Mas eu esperava, no mínimo, que se alguém me desrespeitasse na sua frente, você dissesse alguma coisa, uma palavra, qualquer coisa. Ele estava chorando abertamente agora, sem esforço para esconder, sem orgulho. E você não disse, você escolheu ela. Não foi isso, mãe. Eu juro que não foi isso. Então o que foi? Ele limpou o rosto com as costas da mão. Respirou trêmulo. Eu tenho medo dela. Pisquei. O quê? Tenho medo da Jéssica. A voz saiu num fio. Medo de contrariar. Medo de discordar. Medo do que ela vai fazer se eu não concordar com ela. Fiquei em silêncio, processando. Ela grita comigo. Me xinga. Diz que eu sou fraco, que eu não sirvo para nada, que se não fosse ela, eu ainda seria um vendedor mixuruco. Diz que a família dela é superior, que a mãe dela é superior, que você é inferior. Senti a raiva subir. E eu fico quieto porque é mais fácil. Porque se eu falar alguma coisa,
ela vai me torturar por dias, semanas. Vai me cortar, me humilhar, vai fazer eu pagar de todas as formas possíveis. Então eu aprendi a ficar quieto, a engolir, a deixar passar. Olhei para o meu filho, para o homem de 40 anos sentado no meu sofá, chorando, confessando que era refém emocional da própria esposa, e senti uma mistura de pena e raiva que eu não sabia como processar. Daniel, por que você ficou com ela? Ele deu de ombros, desamparado, porque eu achei que ela ia mudar, porque eu achei que se eu fosse paciente, se eu fosse compreensivo, ela ia perceber que estava errada, porque eu tinha vergonha de admitir que tinha escolhido a pessoa errada. E agora? Agora eu não sei mais o que fazer. Levantei, fui até a cozinha, trouxe a bandeja com o café, coloquei na mesinha entre nós, servi as 2 xícaras, empurrei uma na direção dele. Bebe. Ele bebeu, em silêncio, segurando a xícara com as 2 mãos, como criança. Eu bebi também. O café estava quente, forte, amargo do jeito que eu gosto. Daniel, eu vou te dizer uma coisa, e quero que você escute com atenção. Ele me olhou. Você é um homem adulto, 40 anos, e você tem direito de escolher com quem quer viver, como quer viver, que tipo de relacionamento quer ter. Se você quer ficar com a Jéssica, se você acha que ela vale a pena, se você acredita que pode dar certo, essa é sua escolha. Eu não vou te julgar por isso. Vi esperança nos olhos dele. Mas, pausei. Se você escolher ficar com ela, as coisas entre nós vão mudar. A esperança morreu. Eu não vou mais aceitar ser tratada como um fardo. Não vou mais aceitar ser humilhada. Não vou mais fingir que tá tudo bem quando não tá. E principalmente, eu não vou mais ter convívio com ela. Mãe, não é negociável, Daniel. Enquanto você estiver casado com ela, vocês não são mais bem-vindos aqui juntos. Você pode vir sozinho, sempre pode. Mas ela não. Não quero ver, não quero falar, não quero saber. Ele engoliu seco. E se eu me separar? Aí a gente vê. Mas não se separa por mim. Se separa por você. Porque você merece alguém que te respeite, que respeite sua família, que não te faça ter medo. Ficamos em silêncio, bebendo café. O barulho das xícaras contra os pires era o único som. Até que ele falou, ela tá querendo saber sobre herança. Meu corpo inteiro ficou tenso. O quê? Desde o jantar. Desde que ela descobriu sobre os restaurantes. Ela não para de perguntar quanto você tem, quantos estabelecimentos são seus, quanto eu vou herdar. A raiva que eu tinha segurado até ali ameaçou explodir. E o que você respondeu? Que eu não sei, que você nunca falou sobre isso comigo. E ela? Ficou irritada. Disse que eu sou burro, que eu devia saber essas coisas, que eu devia ter forçado você a me contar. Ele olhou para mim. Mãe, ela tá diferente. Desde aquele dia, ela tá obcecada. Senti um arrepio subir pela espinha. Obcecada como? Fica pesquisando sobre você na internet, tentando descobrir mais informações, perguntando pros amigos dela se alguém conhece o Grupo Marinho Gastronomia. Ligou até pro pai dela pedindo para ele investigar. Filho da mãe. E o pai dela investigou? Não sei, ela não me conta mais nada. A gente mal tá conversando. Coloquei a xícara de volta no pires. Devagar, controlado, porque se eu fizesse um movimento brusco, ia quebrar alguma coisa. Daniel, escuta bem o que eu vou te dizer. Olhei nos olhos dele. A Jéssica não vai herdar nada, eu já cuidei disso. Ele piscou. Como assim? Fiz um testamento, com cláusula de incomunicabilidade. Você herda normalmente, mas ela não tem acesso a nada. Nem direto, nem indireto. Nunca. Vi o alívio e o medo brigando no rosto dele. Quando ela descobrir isso, ela vai pirar. Eu sei, e você precisa estar preparado. Ele afundou no sofá. Cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, meu Deus. O que eu fiz com a minha vida? Levantei. Fui até ele. Sentei ao lado. Coloquei a mão no ombro dele. Você cometeu um erro. Todo mundo comete. Mas agora você tem que decidir se vai continuar pagando por esse erro pro resto da vida ou se vai ter coragem de mudar. Ele me olhou. Os olhos vermelhos, o rosto inchado. Eu não sei se consigo, mãe. Você consegue. Você é meu filho. E meu filho não é covarde. Ele abraçou. Forte. Desesperado. Como quando era criança e tinha medo de temporal. Deixei. Porque ainda era meu filho. Apesar de tudo. Ficamos assim por um tempo. Ele chorando no meu ombro, eu fazendo cafuné no cabelo dele como fazia quando ele era pequeno. Até que o celular dele tocou. Ele se afastou, pegou do bolso.
Olhou a tela. É ela. Atende. Atendeu. Colocou no viva voz sem me avisar. Amor, cadê você? A voz da Jéssica era aguda, impaciente. Tô na casa da minha mãe. Silêncio do outro lado. Você foi lá sem me avisar? Avisei. Você só não prestou atenção. Daniel, volta pra casa. Agora. Não? Como assim não? Tô conversando com minha mãe. Volto quando terminar. Não acredito que você tá me desafiando por causa daquela velha. E foi aí que alguma coisa quebrou dentro dele. Não fala assim da minha mãe. Vou falar como eu quiser. Você é meu marido, não filho dela. Sou as duas coisas. Então escolhe. Ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Eu escolho. E desligou. Ficamos em silêncio. Ele olhando pro celular. Eu olhando pra ele. Ela vai me ligar de novo. Deixa tocar. E tocou. Uma vez. 2, 3, 4 vezes. Ele não atendeu. Na quinta ligação, ele desligou o celular. Vou ficar aqui um pouco mais, mãe. Se você deixar. Claro que deixo. Ficou até o fim da tarde. Conversamos sobre tudo. Sobre a infância dele. Sobre o pai. Sobre os restaurantes. Contei coisas que nunca tinha contado. Sobre como comecei. Sobre as dificuldades. Sobre as vitórias. Ele escutou em silêncio. Fascinado. Como se estivesse conhecendo uma pessoa nova. Quando escureceu, ele foi embora. Obrigado, mãe, por não desistir de mim. Nunca vou desistir, mas também nunca vou aceitar menos do que respeito. Ele acenou da porta. Entrou no elevador. Fechei a porta. Encostei nela. Respirei fundo. E foi aí que o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Odete? Aqui é o Valdir. Segurança do seu prédio. Oi, Valdir. Algum problema? Não sei se é problema, mas... Tem uma mulher aqui embaixo querendo subir. Diz que é sua nora, Jéssica. Meu sangue gelou. E o que ela quer? Não disse. Só pediu para eu ligar e avisar que ela quer falar com a senhora, com urgência. Olhei para o relógio. 19h15. Ela devia ter vindo direto para cá, depois que o Daniel desligou na cara dela. Valdir, não autoriza a subida. Tem certeza, dona Odete? Absoluta. Diz que eu não quero visita hoje. Certo, vou avisar ela. Ouvi vozes abafadas do outro lado. A voz do Valdir dizendo alguma coisa. Depois a voz da Jéssica. Aguda, alterada. Ela tá dizendo que é urgente, que é sobre família. Não importa. Não autoriza. Mais vozes. A voz dela ficando mais alta, quase gritando. Dona Odete, ela tá insistindo bastante. Valdir, se ela não sair, chama a polícia. Silêncio breve. Entendido. Ouvi ele falar com ela, firme. Depois o barulho de salto alto no chão. Passos se afastando. Ela saiu, dona Odete. Obrigada, Valdir. Desliguei. Fui até a janela. Olhei lá embaixo. Vi uma figura de vestido branco saindo do prédio. Caminhando rápido. Furiosa. A Jéssica. Ela entrou num carro, um SUV preto, provavelmente do pai dela, e saiu em alta velocidade. Fechei a cortina. Voltei para o sofá. E foi aí que a ficha caiu. A Jéssica não tinha vindo aqui para pedir desculpas. Não tinha vindo para conversar. Tinha vindo investigar, sondar, descobrir quanto eu tinha, quanto ela poderia ganhar. E alguma coisa me disse que aquilo estava só começando. Peguei o celular. Liguei para Cláudia. Ela atendeu no segundo toque. Tia, precisa adicionar mais uma coisa no testamento. O quê? Quero que fique registrado que a Jéssica Brandão Silva nunca pode receber procuração do Daniel para tratar de assuntos relacionados à minha herança. Nem agora, nem depois que eu morrer. Ouvi ela anotar. Pode deixar. Faço ainda hoje. E mais uma coisa. Fala. Quero que você investigue ela. Investigue como? Situação financeira. Dívidas, processos, tudo. Quero saber quem é a Jéssica Brandão Silva de verdade. Porque alguma coisa me diz que tem mais coisa nessa história do que aparenta. Deixa comigo. Segunda eu começo. Desliguei. Sentei no sofá. E pela primeira vez desde o jantar fatídico, sorri. Porque agora eu não estava só na defensiva. Estava partindo pro ataque. Terça-feira, 10h40 da manhã. Estava na cozinha preparando almoço. Macarrão com molho de tomate caseiro, aquele que leva 3 horas no fogo baixo, tomate italiano descascado 1 por 1, manjericão fresco, alho dourado no azeite. O cheiro preenchia o apartamento inteiro. O celular tocou. Cláudia. Tia, você não vai acreditar. Abaixei o fogo. Sentei na cadeira da mesa. Fala.
Passei os 2 últimos dias investigando a Jéssica. E, caramba, o quê? Ouvi o barulho de papéis sendo mexidos do outro lado. Por onde eu começo? Vamos lá. Ela tem 4 cartões de crédito estourados, dívida total de R$ 193 mil. Meu estômago apertou. Tem 2 processos trabalhistas contra essa academia dela. Ela tinha uma academia, sabia? Não. Pois é. Abriu há 2 anos. Faliu em 8 meses. Demitiu os funcionários sem pagar as rescisões. 2 processaram. Ela perdeu os 2. Sentença transitada em julgado. Valor total das condenações: R$ 87 mil. Ela não pagou até hoje. Meu Deus. Tem mais. Ela pegou dinheiro emprestado do pai. Muito dinheiro. R$ 500 mil. Prometeu devolver em 2 anos. Já faz 3 e ela não pagou nem metade. Fechei os olhos. Respirei fundo. E o Daniel sabe disso? Não faço ideia, mas duvido. Ela é do tipo que esconde muito bem. Mais barulho de papel. E tem uma última coisa. A família dela não é tão rica quanto ela finge. Como assim? O pai dela já foi bem de vida. Teve empresa de construção civil, vários empreendimentos. Mas teve problemas há uns 5 anos. Perdeu contratos. Ficou devendo fornecedores. Vendeu a maioria dos imóveis. Hoje ele está numa situação, digamos, delicada. Tudo começou a fazer sentido. Então ela se casou com o Daniel porque ela achava que ele tinha grana, ou que ia ter. Filho de empresária do ramo de restaurantes, morava bem, tinha carro bom. Ela presumiu. E quando descobriu que não era verdade, que a sogra era pobre, começou a me tratar como lixo, porque eu não servia para os planos dela. Não tinha utilidade, até o dia do jantar, até ela descobrir que tinha utilidade sim, muita utilidade. Cláudia, manda todo esse material para mim. Mando por e-mail agora. E não fala nada com ninguém, ainda. Não falo. Mas tia, você tá planejando alguma coisa, né? Sorri, um sorriso frio. Talvez. Desligamos. Fiquei ali sentada, olhando para o celular, processando as informações. A Jéssica era uma fraude, uma mentirosa, uma mulher desesperada que tinha visto no meu filho, e agora em mim, uma tábua de salvação financeira. E de repente, tudo ficou cristalino. A pressa dela em casar, a insistência em controlar o Daniel, o desprezo por mim, porque pobre não serve para nada, e depois o interesse repentino, porque rica serve. Levantei, voltei pro fogão, mexi o molho e comecei a planejar. Quinta-feira à tarde, liguei pro Daniel. Mãe, preciso falar com você, pessoalmente. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas não por telefone. Pode vir aqui amanhã. Posso. Que horas? 3 da tarde. Vou estar aí. Desliguei. Depois liguei pro Valdemar. Odete, tudo bem? Tudo. Escuta, sexta eu vou precisar de você. Pode vir aqui em casa? Claro. Que horas? 3:30. Estarei aí. E por último, liguei pro Roberto. Meu genro, marido da Luciana. Dona Odete, oi! Roberto, consegue um tempo sexta à tarde? Preciso conversar com você. Consigo sim. É sobre finanças e família. Pausa breve. Entendi. Que horas? 3:30. Vai ter mais gente aqui. O Valdemar e o Daniel. Certo. Levo a Luciana? Por favor. Combinado. Desliguei. Olhei ao redor do apartamento. Tudo estava se encaixando. Sexta-feira, 14h53. Eu tinha passado a manhã inteira preparando o apartamento. Não para receber visita, mas para montar um cenário. A mesa da sala estava arrumada. 4 cadeiras. Sobre a mesa, uma pasta preta com todos os documentos que a Cláudia tinha conseguido. Impressos, organizados, com marcador de texto destacando as partes importantes. Cartões de crédito estourados, R$ 193 mil. Processos trabalhistas perdidos, R$ 87 mil. Empréstimo não quitado com o pai, R$ 500 mil. Total, R$ 880 mil de dívidas. Número redondo. Bonito. Devastador. Às 3 em ponto, o interfone tocou. Daniel, sou eu, mãe. Sobe. Ele chegou. Vinha sozinho. Parecia cansado. Olheiras, barba mal feita, roupa amarrotada. Oi, mãe. Oi, filho. Senta. Ele sentou. Olhou para a mesa, para a pasta. O que é isso? Espera um pouco. Tem mais gente vindo. 15 minutos depois, o Valdemar chegou. Depois a Luciana e o Roberto. Todos se cumprimentaram. Todos sentaram. Daniel olhou ao redor.
confuso. Mãe, o que está acontecendo? Vou te mostrar. Abri a pasta. Tirei os documentos, coloquei na frente dele. Lê. Ele pegou. Começou a ler. Vi o rosto dele mudando. Confusão, surpresa, choque, horror. Isso é da Jéssica? É. Ele continuou lendo. Página após página. As mãos tremiam. Ela tem quase 200 mil de dívida em cartão? Tem. Ela perdeu 2 processos trabalhistas? Perdeu. E não pagou. Ela deve 500 mil pro pai? Deve. Ele largou os papéis, cobriu o rosto. Meu Deus, meu Deus. Ela nunca me contou nada disso. Claro que não contou. Eu sentei na cadeira ao lado dele. Porque se contasse, você não teria casado com ela. Roberto se inclinou para frente. Daniel, posso ver? Passou os documentos para ele. Roberto leu, com atenção profissional de contador. Depois olhou para mim. Dona Odete, isso aqui é sério. Eu sei. Se ela não pagar esses processos, pode ter penhora de bens, bloqueio de contas. E como ela é casada com o Daniel em comunhão parcial de bens? Daniel levantou a cabeça num solavanco. Espera, ela pode penhorar minha parte? Pode. Dívidas contraídas durante o casamento podem atingir o patrimônio comum. Vi o pânico nos olhos dele. Mas eu não sabia dessas dívidas. Eu não autorizei. Não importa. No regime de comunhão parcial, vocês respondem juntos. Valdemar, que tinha ficado em silêncio até ali, finalmente falou. Daniel, quanto você tem de patrimônio? Tenho o apartamento. E um carro. Mais umas economias. Uns 200 mil no total. E você sabe quanto a Jéssica tem? Ele fez que não com a cabeça. Nada. Ela não tem nada. Valdemar pegou os documentos. E tem quase 900 mil de dívida. Se os credores executarem, vão atrás de tudo que vocês têm juntos. Daniel ficou branco. Mas eu posso me separar. Pode fazer separação de bens e... Não adianta. Roberto balançou a cabeça. Dívida contraída durante o casamento continua sendo de ambos. Separar agora não apaga o passivo. Silêncio pesado caiu sobre a mesa. Luciana segurou a mão do irmão. Daniel, você não sabia de nada disso? Nada. Ela sempre disse que o pai era rico, que a família tinha dinheiro, que ela tinha academia bem-sucedida. Eu nunca pensei em investigar. E ela nunca te pediu dinheiro? Pediu. Várias vezes. Dizia que era para investimento, para reformar a academia, para comprar equipamento novo. Eu emprestei. Nunca vi de volta. Roberto anotou. Quanto? Uns 80 mil ao longo dos últimos 2 anos. Valdemar assobiou baixinho. Olhei para o Daniel, para o meu filho, para o homem que tinha confiado na pessoa errada, e senti uma mistura de pena e raiva. Daniel, eu trouxe vocês aqui hoje porque precisamos conversar sobre o que fazer. Ele me olhou, desesperado. O que eu faço, mãe? Primeiro, você se separa, imediatamente. Mas você acabou de dizer que não adianta? Não adianta para limpar as dívidas antigas. Mas adianta para impedir que ela contraia novas. E adianta para você ter algum controle sobre sua vida. Roberto concordou. Dona Odete está certa. Quanto mais tempo você ficar casado, mais dívidas ela pode fazer em nome dos dois. Segundo, continuei, você precisa fazer um inventário completo de tudo que você tem e blindar o que puder. Como? Valdemar se inclinou. Tem algumas coisas que você pode fazer. Transferir bens para nome de terceiros de confiança, por exemplo. Sua mãe, sua irmã. Fazer uma doação com cláusula de reversão. Mas isso é legal? É, desde que feito de forma transparente e declarado. Roberto pegou um papel. Começou a fazer contas. Olha, Daniel, vou ser sincero. Você não vai sair ileso, mas dá para minimizar o estrago. Fiquei olhando meu filho. A forma como ele tinha encolhido. A forma como parecia menor, mais frágil, mais perdido. E terceiro, falei devagar. Você nunca mais deixa alguém te manipular desse jeito. Ele assentiu, sem falar. Luciana apertou a mão dele. Você não tá sozinho, mano. A gente vai te ajudar. Ficamos ali por mais 2 horas, planejando, organizando. Roberto montou uma planilha. Valdemar deu conselhos jurídicos. Luciana ligou para Cláudia e colocou no viva-voz para ela orientar sobre o processo de separação. Quando terminamos, já era noite. Daniel saiu diferente, ainda assustado, mas com um plano, com direção. Na porta, ele me abraçou. Obrigado, mãe, por não desistir de mim.
Eu nunca vou desistir. Mas agora você precisa fazer sua parte. Eu vou fazer, eu prometo. Depois que todos saíram, fiquei sozinha no apartamento. Olhei para a pasta sobre a mesa, para os documentos espalhados, para o plano que tínhamos traçado, e soube que a guerra ainda não tinha acabado, porque faltava uma última coisa: confrontar a Jéssica. Segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem no WhatsApp, número desconhecido. Abri. Dona Odete, aqui é a Jéssica. Precisamos conversar. É urgente. Sobre o Daniel. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Ela não tinha pedido desculpas. Não tinha reconhecido o erro. Só queria conversar sobre o Daniel. Claro, porque tudo sempre foi sobre o que ela queria, sobre o que ela precisava. Digitei. Sexta-feira, 3 da tarde, no Mirante do Vale. A resposta veio rápida. Lá. Por quê? Porque eu quero. Não respondi mais nada. Na quarta, liguei para o Fernando, o gerente do restaurante. Dona Odete, que surpresa! Fernando, preciso de um favor. Qualquer coisa. Sexta, 3 da tarde. Vou receber uma visita. A nora do meu filho. Quero a mesa 12 reservada. A mesa 12, aquela de canto, ao lado das janelas? Exatamente. E quero privacidade total. Ninguém nas mesas ao redor. Entendi. Vou bloquear a área. E Fernando, deixa ela chegar primeiro. Deixa ela sentar. Deixa ela ficar esperando uns 15 minutos. Depois me liga. Ele ficou em silêncio. Depois riu baixinho. Entendi perfeitamente. Pode deixar. Sexta-feira chegou ensolarada. Céu aberto. Calor. 29 graus. Vesti meu melhor conjunto. Calça social preta, blusa de seda creme, blazer estruturado, sapato de salto médio, brincos de pérola, batom vermelho. Não ostentoso. Só apropriado. Saí de casa às 14h30. Peguei um táxi. Pedi pro motorista ir devagar, sem pressa. Cheguei às 15h18. O celular tocou. Fernando. Ela chegou há 12 minutos. Perfeita. Tô entrando. Subi no elevador, 12º andar. Respirei fundo 3 vezes. As portas se abriram. Entrei no salão. E lá estava ela, sentada na mesa 12, de costas para a porta, olhando pela janela, mexendo no celular, vestido branco, cabelo preso, postura tensa. Caminhei devagar, atravessei o salão, passei pela mesa dela. Ela me viu pelo reflexo no vidro. Virou. Nossos olhos se encontraram. E eu sorri. Um sorriso educado, frio, perigoso. Sentei na cadeira à frente dela. Boa tarde, Jéssica. Ela engoliu seco. Boa tarde, Dona Odete. Silêncio. Você queria conversar. Queria. É sobre o Daniel. Ele tá estranho, distante. E eu soube que vocês conversaram e... Jéssica, interrompi. Para. Ela piscou. O quê? Para de fingir. Para de mentir. Para de fazer essa performance patética. Vi o rosto dela mudar. A máscara caindo. Eu não sei do que você tá. Coloquei minha bolsa sobre a mesa. Abri. Tirei uma pasta. A mesma que tinha mostrado pro Daniel. Coloquei na frente dela. Abre. Ela hesitou. Depois abriu. Viu os documentos, as dívidas, os processos, os valores. Ficou branca. Como você conseguiu isso? Não importa. O que importa é que agora eu sei quem você realmente é. Ela fechou a pasta. Empurrou de volta. Isso é invasão de privacidade. É informação pública, processos judiciais, dívidas trabalhistas, tudo registrado. Você não tem direito de... Eu tenho todo o direito. Você se casou com meu filho, contraiu quase R$1 milhão em dívidas e escondeu dele. Ela ficou em silêncio. Jéssica, vou te fazer uma pergunta. E quero que você seja honesta pela primeira vez na sua vida. Ela me olhou. Por que você se casou com o Daniel? Vi a garganta dela se mover, engolindo seco. Porque eu amo ele. Ri. Uma risada curta, amarga. Mentira. Você se casou porque achava que ele tinha dinheiro, ou que ia ter. Filho de empresária, morando bem, carro bom. Você presumiu. Ela não respondeu. E quando percebeu que não era verdade, começou a me tratar como lixo. Porque pobre não serve pra nada, né? Não foi assim. Foi exatamente assim. Até o dia do jantar. Até você descobrir que a velha tinha utilidade. Vi raiva nos olhos dela agora. Raiva e medo. E agora você tá aqui. Não para pedir desculpas. Não para se redimir. Mas para tentar controlar os danos. Para tentar descobrir quanto você pode arrancar de mim antes que tudo desmorone. Ela se inclinou para frente.
Escuta aqui, sua... Não. Minha voz saiu baixa, perigosa. Você escuta. Ela parou. O Daniel vai se separar de você. Já decidimos. E quando ele se separar, você não vai ver 1 centavo da herança dele. Porque eu já fiz um testamento com cláusula de incomunicabilidade. Ele herda. Você não. Vi o pânico. Isso é... Você não pode... Posso. E fiz. Me levantei. E agora você vai sair da vida do meu filho. Vai assinar os papéis do divórcio sem fazer escândalo. Vai aceitar o acordo que o advogado dele oferecer. E vai desaparecer. E se eu não quiser? Sorri de novo. Então eu torno essas informações públicas. Mando para os seus seguidores no Instagram, para os clientes do seu pai, para todo mundo que você passa anos tentando impressionar. Ela ficou branca de novo. Você não faria isso. Faria. Porque você me humilhou em público. E agora é minha vez. Peguei minha bolsa. Dei a volta na mesa. Parei ao lado dela. Ah, e uma última coisa. Ela olhou para cima. Nunca mais, encoste no meu filho. E saí. Caminhei pelo salão. Passei pelo Fernando, que me olhou com respeito silencioso. Entrei no elevador. As portas se fecharam. E foi só ali, sozinha naquele pequeno espaço espelhado, que senti as pernas bambearem. Mas não cai, porque tinha terminado. Tinha finalmente terminado. 3 meses depois do confronto no restaurante, a vida tinha mudado. Não do dia para a noite. Essas coisas nunca mudam de imediato, mas aos poucos. Como costura delicada, ponto por ponto, até formar algo novo. Daniel assinou os papéis do divórcio em agosto. A Jéssica não lutou. Aceitou o acordo. Divisão de bens mínima, sem pensão, sem brigas. Ela sabia que se fizesse barulho, eu cumpriria minha promessa. E eu teria cumprido, não por vingança, mas por justiça. Ele perdeu metade do apartamento, metade do carro. E dos 80 mil reais que tinha emprestado para ela ao longo do casamento, não viu nada de volta. Mas ele estava livre, e isso valia mais que qualquer dinheiro. Hoje, ele mora num apartamento alugado, menor que o antigo, mais simples. Mas é dele, só dele. A gente se vê toda semana. Quinta à noite, ele vem jantar aqui. Traz vinho, ou sobremesa. Às vezes, só traz ele mesmo. Conversamos. Sobre tudo. Sobre trabalho, sobre vida, sobre os erros que cometemos e as lições que aprendemos. Ele ainda carrega cicatrizes, ainda tem momentos difíceis, mas está se reconstruindo, tijolo por tijolo. E eu tô orgulhosa, porque ele teve coragem de recomeçar. A Jéssica desapareceu, deletou o Instagram, mudou de cidade. Soube por terceiros que foi morar com o pai em Ribeirão Preto. Não sei se pagou as dívidas. Não sei se resolveu os processos e, sinceramente, não me importo. Ela deixou de existir para mim no dia que saiu do restaurante. O Grupo Marinho Gastronomia continua prosperando. Abrimos mais um estabelecimento em outubro, um bistrô contemporâneo na Vila Madalena. O Valdemar escolheu o chefe, eu escolhi o cardápio. Continuo morando no mesmo apartamento, andando de ônibus, comprando pão na mesma padaria, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Nunca precisei. Luciana e Roberto acabaram de comprar uma casa. Me convidaram para morar com eles. Recusei, com carinho, mas recusei, porque eu gosto da minha independência, gosto do meu silêncio, gosto de viver nos meus termos. E eles entenderam. A Cláudia virou sócia do escritório onde trabalhava. Casou com um namorado que tinha conhecido, um professor de história que ela conheceu num aplicativo. Homem bom, respeitoso, que trata ela como merece, e eu continuo aqui. 69 anos, viúva, empresária aposentada, sozinha, mas não solitária, porque aprendi que tem diferença. Solidão é estar cercado de gente e se sentir invisível. Estar sozinha é escolher sua própria companhia e estar em paz com isso. Ontem, recebi uma mensagem da Luciana. Mãe, o Daniel me contou que nunca te agradeceu direito, pelo que você fez, por não ter desistido dele. Respondi, não precisa agradecer. Mãe não desiste, nunca. Mas no fundo, eu sei que não foi só sobre não desistir. Foi sobre ensinar. Ensinar que dignidade não se negocia, que respeito não se implora, que a gente aceita o amor que acha que merece, e que se a gente se achar merecedor de migalhas, é migalha que vai receber. O Daniel aprendeu, do jeito mais doloroso possível, mas aprendeu. E talvez, só talvez, ele não cometa o mesmo erro de novo. Hoje é domingo.
Fiz um almoço grande. Macarrão à carbonara, o de verdade, com guanciale, pecorino, ovos e pimenta. Nada de creme de leite, nada de improviso. Chamei todo mundo. Luciana, Roberto, Daniel, Cláudia, o marido dela, Valdemar. Sentamos ao redor da mesa. Conversamos, rimos, brindamos. E olhando para aquelas pessoas, para minha família, a de sangue e a de escolha, percebi uma coisa. Eu venci. Não porque a Jéssica perdeu. Não porque provei meu valor. Não porque mostrei que era rica. Mas porque eu continuei sendo quem sempre fui. Odete Marinho Silva. Mulher que começou vendendo salgado, que construiu um império, que criou 2 filhos sozinha, que nunca pediu favor, que nunca baixou a cabeça e que, quando foi humilhada, não gritou. Serviu o prato frio, com calma, com dignidade, com a paciência de quem sabe que justiça não se apressa, se constrói. Então deixa eu te dizer uma coisa, para você que está ouvindo essa história agora. Se alguém te subestimar, não grita, não chora, não implora reconhecimento. Trabalha em silêncio, constrói em silêncio, cresce em silêncio. E quando chegar a hora certa, quando a mesa estiver posta, quando os convidados estiverem sentados, quando os holofotes estiverem acesos, você serve, e eles nunca vão esquecer. Porque a vingança mais doce não é a que machuca, é a que ensina. E eu ensinei. Se essa história tocou você, se você já passou por algo parecido, compartilhe com quem precisa ouvir. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Porque dignidade, meu bem, a gente conquista todo dia. Clica na próxima história que já está aparecendo na tela. Até a próxima.